Por mais que a cura, o milagre seja evidente, muitas pessoas não creem. E eu vou dizer para você que isso não é de hoje, isso não é só nos tempos atuais. Jesus, ele conta essa história, a palavra de Deus conta através do Evangelho de João, sobre a cura de um jovem, de uma criança que nasceu cega, sempre foi cega e foi curada. E recebeu a liberdade de poder enxergar. Porém, infelizmente, a religião ela tem esse peso amargo de preferir falar que a igreja ou os seus ministros são mais importantes do que o próprio Cristo, do que propriamente o milagre. E eu quero contar para você porque chega até o momento nesse texto que nós vamos fazer a leitura, que chega a ser cômico o que as pessoas fazem para poder contrariar o Evangelho. Só que o Evangelho sempre, em todo tempo, vai nos ensinar, vai nos moldar, e o Evangelho, a palavra de Deus, sempre vai prevalecer. Podem tentar nos afastar de Deus, podem tentar apagar, aquilo que está descrito. Eu sempre digo para as pessoas, o milagre, você não tem nem que explicá-lo, você só tem que contemplar, você só tem que viver o milagre. Porque o milagre, ele acontece partindo do princípio. Milagre é aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que humanamente não há o que fazer. Isso é milagre. Dias atrás eu estive numa visita pastoral e ali a senhora contava, pastor, todos os dias eu oro, consagro os copos com água aqui junto com o senhor na televisão, junto com o missionário, pastor Fernando. E eu consagro estas águas para que quando a minha neta tomasse dessa água, ela fosse curada. E ali a neta tinha um problema muito sério de um câncer na tireoide. E ali então, todos os dias orando com fé, chegou o dia que os médicos fizeram uma bateria de exames e comprovaram que o câncer já não existia mais. Sumiu todas as metástases daquele câncer. E o médico disse para aquela mãe, para aquela jovem ainda, muito jovem, 14 anos com um câncer deste no seu corpo, e ali o médico disse, olha, vai para casa, todos preocupados, tentando saber, entender o que o médico dizia, o médico disse assim, vai para casa, faça uma festa, convide todo mundo, porque eu não sei te explicar, mas nestes exames, não tem nenhuma comprovação de câncer nem de metástase, porque não tem nada em você mais, sumiu tudo. Eles saltaram de alegria, nós até gravamos o testemunho, daqui uns dias nós vamos mostrar para você como que uma coisa dessa acontece. O doutor, perito, entendido no que diz respeito da medicina, ele não entendeu como pode, de um dia para o outro, de exames tão recentes, ter um resultado de um progresso tão grande, pensando que a medicina vai tratar, como quimioterapia, radioterapia, medicamentos, de todo tipo de trabalhos, ou até mesmo muitas vezes arrancando o câncer por uma cirurgia, mas quem fez a obra foi Jesus, pela fé. Então o milagre você vive, você crê e Deus opera. Só que tem pessoas que duvidam, e ao que duvida, dificilmente elas vão dar crédito, ainda que vejam com seus olhos, eles ainda se fazem de cego, como o próprio Isaías disse, eles verão, mas vão fazer de conta que estão cegos, e os cegos vão enxergar. Bom, pensando nisso, começamos aqui no capítulo 9, versículo 1, que diz assim, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, primeiro eu quero comentar com você, antes da gente continuar a leitura, que infelizmente tem pessoas que elas atribuem tudo o que está acontecendo, de doença, de problemas, assim, pensando nessa área do que diz respeito à saúde, tem pessoas que ligam diretamente, que toda pessoa que está doente é porque ela está em pecado ou alguém pecou contra ela. Claro, eu não estou dizendo para você que em todos os casos sejam assim, porque a Bíblia também nos ensina que há muitas pessoas, como por exemplo lá em Marcos capítulo 2, quando aquele paralítico é trazido por 4 homens, 4 amigos trazem ele numa cama, abrem o telhado da casa, colocam ele diante de Jesus e Jesus perdoa seus pecados e diz, pega a tua cama e vai embora.
Então nós vemos que quando Jesus perdoou os seus pecados, ele foi curado. Há casos que tem pessoas que estão enfermas por causa dos seus pecados. Mas este caso específico, atribuindo o que estava acontecendo, os discípulos perguntam: Senhor, quem é que está em pecado para que ele esteja cego assim? Os pais pecaram ou ele mesmo pecou? Aí vem a resposta. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem também seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Bom, vamos pensar o seguinte: uma pessoa que é cego de nascença, desde criança, desde que nasceu, ele nunca enxergou. No entanto, a Bíblia fala que ele era um homem. Então não fala que era um jovem, não fala que é uma criança, diz que era um homem. Se era um homem, já estava numa idade madura, porém ainda, como desde que nasceu, todas as pessoas conheciam ele como cego que mendigava. O cego que estava ali esperando uma moeda de alguém para sustento seu e de sua casa. E esse agora é indagado não é indagado diretamente, mas as pessoas falam: mas viu, vocês não estão vendo este homem que vivia aqui, ele estava sempre aqui, mendigando, este ceguinho que todo dia a gente via ele aqui? Aí a resposta: uns diziam: é este sim, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Então veja que, para ficar bem claro, olha para você ver, chega a ser cômico isso. Viu? Será que é ele mesmo? Porque o que a gente conhece é cego. Aí outros: não, é ele sim, certeza que é ele, olha, tenho certeza que é ele. E ele fala: gente, sou eu, essa pessoa que vocês estão falando, sou eu mesmo. Quem mais pode testificar de si mesmo, né? Se não dizer: sou eu essa pessoa que vocês estão falando. Aí diz: e ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque Siloé e lava-te. Então fui e lavei e me vi. Simples assim. Aí diz: disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: eu não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e eles lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Começou-se uma discussão, porque você pare e analise uma pessoa impedida de enxergar. Você já fez um teste alguma vez? Eu acho que toda pessoa já deve ter feito isso, de fechar os olhos e tentar andar, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fazia quando era criança. Eu lembro dessa brincadeira chamada cobra cega, se não me engano. Vendava a criança, a pessoa saía andando procurando a outra até encontrar. Você já deve ter, talvez, ou brincado disso, ou já viu alguém fazer, ou já fez isso em casa. A experiência de acordar à noite com tudo escuro, apagado, e você andar tateando, né, para conseguir chegar ao banheiro, aí na cozinha, enfim. E você sabe, irmão, que a visão, ela é muito importante. Como é importante você poder aqui agora, por exemplo, enxergar o pastor, né, enxergar, você ter a qualidade, você enxergar bem de perto, de longe. O cego, irmão, quando ele passa a enxergar, ele vai para a sinagoga, ele vai louvar a Deus. Ele vai agradecer ao Senhor pelo milagre que ele recebeu. E sabe o que ele encontra? Um bando de religiosos. Este bando de religiosos, por sua vez, eles começam a indagar: viu? Mas quem curou você é pecador. Esse não pode ser Deus que enviou. Como pode ter curado você no sábado? Por que não deixou para curar você no domingo? Por que não deixou para curar você na segunda, na terça, na quarta e aí por diante?
No sábado, não. Veja como é triste quando as pessoas são religiosas. Veja quando é doloroso, quando você vê pessoas que, ao invés de contemplarem o milagre, foram achar um pretexto para condenar. É mais fácil, né? Hoje, por exemplo, você vê pregadores que acham mais fácil você ficar condenando, falando, usando inclusive o nome, tá? Colocando o nome daí, ó, essa igreja tal, que tem pastor tal, esses aqui seguem isso, seguem aquilo, eles fazem isso, fazem aquilo. Gente, eu fico pensando, as pessoas perdem o tempo. Eu não posso perder o tempo que tenho de falar de Jesus para falar de outra coisa. Tentar dar recado para ninguém, claro, eu tenho que alertar, eu tenho que demonstrar o evangelho como ele é. Mas para alguns, como esses fariseus, melhor é condenar quem fala de Jesus e mostra os milagres do que tentar fazer igual, porque a religião não consegue fazer nada. Dias atrás, eu já tenho, acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo aqui no programa, algumas pessoas talvez imbuídas de uma fala da religião, dizem que a igreja é maior do que a Bíblia. Como se tivesse comparação, a Bíblia é a palavra de Deus. Quer ver como eu posso provar que a Bíblia é o próprio Cristo? Olha o que diz em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. A palavra de Deus estava nele, a qual revelava aos seus profetas. Quando Jesus Cristo veio, este verbo se fez carne e andou entre nós. E hoje, Jesus, o próprio Cristo disse, hoje ele fala pela sua palavra. Não adianta eu te dar uma profetada, te trazer para você, porque se você fizer assim igual eu estou falando vai dar certo, faça assim. Esquece esse negócio, nós precisamos de viver o evangelho. Jesus disse, examinai as escrituras. João 5,39, porque em João é bem facinho de eu achar para você. João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer conhecer Jesus? Você quer deixar da religião, onde você está preso muito mais a dogmas e doutrinas que não te levam a lugar nenhum? Examine as escrituras. Esteja atento às palavras para você não ser mais um daqueles, como diz o pastor Jaime de Amorim, um apologético, que sabe tanto, conhece tanto da palavra, um estudioso da Bíblia, mas que não fala de Jesus, que não leva o evangelho puro, que não luta para que pessoas conheçam a Cristo, que é mais fácil criticar, é mais fácil apontar as falhas, os erros alheios, do que dar atenção à principal ênfase, a principal tônica do evangelho é a salvação em Cristo. Milagres, curas, libertações e principalmente a salvação. Mas estamos preocupados em atacar, é melhor falar mal do A, falar mal do B, é melhor condenar, sem falar na distorção que se é praticada em coisas do que diz respeito, claro, sobre a palavra. Você vai hoje, por exemplo, achar pessoas que vão aceitar Jesus sendo batizadas, colocando a cabeça dentro de um balde d'água. Não, pastor, mas isso aí, o senhor tem que entender que a fé deles, essa fé deles não é segundo Jesus Cristo. Não estamos com a intenção de colocar nenhuma das coisas que o Evangelho está descrito, nos ensinando, nós não podemos fugir disso. Agora, para o fariseu é mais fácil, né? Para o fariseu, a pessoa que ela age na religião, é mais fácil condenar Jesus Cristo do que louvar a Deus por uma cura. E olhe, e você acha que acabou? Não acabou não, isso aqui vai continuar muito. Versículo de número, voltando a João 9, versículo de número 16, diz assim: então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Eles começaram a brigar. Então, quer dizer, se um homem pecador, eles começaram a levar para o campo da lógica, para o campo da natural. Se um pecador faz milagres como este, então logo não é pecador. Já os fariseus, não, é pecador e é do diabo ainda. Não é de Deus, se não é do Deus é do diabo. Ou é dois extremos, ou é de Deus ou é do diabo. Não tem meio termo.
Não tem meio do diabo, meio de Deus. Não, ele está dizendo, esse é do diabo. Só que eles começam, mas viu, vocês estão falando que este tal de Jesus, cura pessoas e não é de Deus, mas como que alguém que não é de Deus fazer uma coisa dessa? Que nós, desde criança, vemos este homem cego e agora ele está curado? E eles começaram a discutir. Olha a discussão, versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Então veja assim, olha, ele recebeu o milagre, falou, olha, eu não sei, eu não o conheço, mas eu digo, é um profeta, só pode ser um profeta, é um homem enviado de Deus, porque o que ele me fez, pense a alegria de uma pessoa de testemunhar e contar, olha, estava ali assistindo ali o programa Hora da Graça, estava com uma doença assim, 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 e agora eu sou curado. Ah, vocês ficam assistindo esses pastores de TV que fica aí pedindo dinheiro, roubando o povo. Você acha que essa pessoa que foi curada por Cristo Jesus, ela está se importando com as falas de quem está falando isso? Desculpe eu falar para você, você que tem essa atitude, você, ao invés de você ajudar, você tenta atrapalhar. Só que não vai adiantar você tentar atrapalhar, porque o evangelho sempre vai prevalecer. A palavra sempre vai prevalecer. Aí continuando. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Então, enquanto não chamaram os pais do que o agora via. Gente, olha como está crescendo o negócio. Uns falam que a cura aconteceu, mas não era Deus que tinha feito isso. Outros falavam que se não fosse Deus, como poderia alguém operar milagres como este que aconteceu diante dos olhos dele, se não fosse alguém enviado por Deus. Agora vem os judeus e começam a falar o quê? Qual que é as palavras dele? Olha, eu duvido que ele era cego, ele era mentiroso. Ele disse que era cego, mas não era cego coisa nenhuma. Isso aí é só mais um falastrão. Aí vem o versículo 19. E perguntaram-lhes dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Aí seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho, e também que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Tem a idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Veja que não precisa ir muito longe para explicar. Olha, vocês estão vendo que ele é um homem adulto. Não sei como ele foi curado. Não sei como ele enxerga. Eu sei que ele é meu filho. Eu sei que ele era cego. Porém, agora eu sei que ele vê. E se eu sei que ele vê, outra coisa eu quero dizer, se ele tem idade madura para te responder, por que você não pergunta para ele? Ou seja, mesmo vendo o milagre, eles não estavam acreditando. Você vai encontrar todo tipo de pessoas que vai estar dando sim descrédito à palavra, que não vai acreditar. E você que fica ouvindo essas pessoas, você está indo atrás dessas ideinhas furadas, sabe o que vai acontecer com você? A sua fé vai se perder. Você está se perdendo porque você está seguindo uma linha de pensamento, uma ideia, um campo ideológico do homem, não da palavra. Você não está querendo andar com Jesus, porque olha o que continua dizendo. Aí então, versículo 21, versículo 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessar ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, aí os pais, que tomaram a palavra e olha, este é meu filho, ele realmente nasceu cego, nunca enxergou. Mas, com receio de que eles não pudessem entrar na igreja, porque a sinagoga, onde eles iam até a sinagoga dos judeus, se alguém que fosse entrar na sinagoga falasse que Cristo era o Filho de Deus, o Salvador, seria proibido de entrar no templo, seria proibido de entrar na igreja. Não é o que você vê acontecer hoje? Não é o que as pessoas tentam fazer? Ah, você está indo naqueles protestantes, você está indo lá naqueles crentes, né? Ah, nós não queremos você nem na nossa casa. Na festa de família, nem convidado você vai ser. Você está deserdado da nossa família. Que vergonha para nós ter você como parente nosso, porque você se tornou um cristão.
aquele que acreditou fielmente em Jesus Cristo. Lembre-se que, por mais que todo mundo se levante contra você, Jesus Cristo, ele fez a obra em sua vida. Quer queiram, quer não queiram crer, você sabe que foi Jesus que fez a obra. Agora, eu pergunto, os pais, sabendo que foi Jesus, com receio de entrar na sinagoga e não poder ali orar a Deus mais, eles não falam que é Jesus. Será que você não é desses pais aqui que tem vergonha de Jesus? Será que você que está agora acompanhando essa mensagem não é a pessoa que recebeu o milagre, você já foi curado, já foi liberto e nem sequer a casa de Deus você foi honrar o nome do Senhor? Lembro-me de um caso, o missionário conta isso lá na década de 80, um caso de uma pessoa que veio de Portugal, veio ela e o filho dela. E eles vieram a um culto e o médico disse que iria amputar a perna desse jovem. E ela foi para a igreja, dizendo, orando a Deus para que aquele mal saísse. E o médico iria amputar a perna desse jovem. E o missionário orou, ungiu, deu óleo ungido para ela. E ali então o médico chegou de forma da qual ele não sabia explicar, que a perna que estava necrosada, no dia da amputação a perna já estava rosadinha, quando se está ali, sabe, voltando vida ali para aquela parte do corpo, ali já voltando sangue normalmente, e ele foi curado. Só que passou um tempo, perguntou ao missionário, viu gente, vocês não viram mais aquela senhora que teve aquele lindo testemunho daquele filho que iria arrancar a perna fora? Vocês têm notícias dela? Aí encontrou, um pastor encontrou essa senhora e ela disse, olha, meu filho foi curado sim, só que no mesmo dia que eu fui na igreja lá pedir oração, eu também fui lá atrás de um guia e ali nós cremos que foi o guia que curou. Passado alguns meses, essa mãe volta desesperada na igreja e com o filho com a perna amputada. Mas por que, pastor, ele não tinha sido curado? Jesus fez a obra, mas não foi dado glória a Deus. Veja que a religião, veja que como pode o diabo ludibriar as pessoas a ponto de elas ficarem cegas. Não voltou para a casa de Deus. Eles, com medo de não poder se reunir com os amigos, que perca todos os amigos, que ninguém mais olhe para você com olhos de amor, porque se você estiver com Jesus, é infinitamente melhor estar em Cristo. Ainda que tenha represálias do pai, da mãe, de irmãos, de amigos, melhor é estar com Jesus. Melhor é estar com Deus. Agora, os pais negam. Não, eu não sei não, fala com ele que ele sabe. Eles sabiam que era Jesus. O próprio filho já tinha dito. Aí volto novamente, versículo 23. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo sido cego, agora eu vejo. Quer saber de uma coisa? Vocês falem o que vocês quiserem, eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Isso que quer dizer, eu quero testemunhar e eu quero mostrar o que aconteceu comigo. Eu não preciso que ninguém diga para mim quem ele é. Eu sei que ele fez em mim o que ninguém. A religião, a sinagoga que os pais iam todo dia na sinagoga, ninguém orou por esse menino para ele ser curado. Ninguém ligou para ele, nem deu atenção. Só viu ele mendigando. Agora que ele é curado, agora se importam. Veja só. Eu sempre digo, os pregos que se destacam no pacote de prego são martelados primeiro. Por isso você vê agora, respondeu lá em versículo de número 26. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu, já vou-lo disse, não ouviste para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram disseram, discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, nisto, pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve.
Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. É mais fácil expulsar, é mais fácil condenar o pecado alheio, é mais fácil você falar contra. Quando você não consegue no argumento, você já quer trabalhar no que diz respeito à ignorância. Expulsaram ele dali. Olha, veja que coisa linda, quando esse homem foi curado, ele passa a defender o Cristo de Deus, ele passa a defender o Evangelho. Você que já recebeu tanto de Deus, quanto livramento você teve e você não defende a palavra, você não luta para que o nome de Jesus seja exaltado. Mandam ele embora, religião ali dura, endurecidos. Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe também: nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quer dizer, vocês mesmo vendo e sabendo que vocês agora podem ser livres de pecados, vocês podem ser curados, vocês ainda se fazem de cegos. Quer dizer, mesmo tendo a palavra, mesmo vocês vendo, vocês não creem. Então, eu digo para vocês, a religião, o espírito da religiosidade, ela te afasta de Jesus. Cuidado para você não amar mais a sua igreja do que a Cristo. Amar mais o seu pastor do que a Cristo. Amar mais as doutrinas da tua igreja do que a Cristo. Olha quanta coisa, a gente poderia fazer um estudo de uma semana inteira aqui. Aqui nós vemos a cura do sábado, vemos o Cristo de Deus sendo desprezado como Filho de Deus. Vemos as indagações, perguntaram para o homem que estava doente e foi curado, que era cego, perguntaram para os pais, voltaram a perguntar, quantas vezes perguntaram para ele: é verdade que você era cego? Até duvidaram se ele era cego, porque é mais fácil procurar erros nos outros do que você simplesmente dar glória a Deus pelo testemunho, pelo milagre. Bom, basta você agora tomar sua decisão. Eu quero dar glória a Deus pelo seu milagre, pela sua cura agora. Eu oro e a bênção de Deus se achega até você. Você crê? Vamos orar então? Pai querido e Pai amado, em o nome de Jesus Cristo, eu venho mais uma vez ao Senhor, apresentar ao Senhor a vida de cada pessoa que me acompanha agora. Tanto os de perto como os de longe. Tanto nas redes sociais como pela televisão. Eu peço que nestas águas sejam derramadas a unção do céu para curar, para libertar e para operar maravilhas. Aqueles que estão doentes, ó Deus, sejam, meu Pai, doenças da alma, doenças do espírito, pessoas que estão desanimadas, desnorteadas, pessoas que estão, meu Deus, com problemas no corpo. Meu Deus, é os rins que não funcionam, é o pâncreas que não funciona. Meu Deus, essa pessoa que está com gordura no fígado, esta pessoa que está com problema nos ossos, chamado osteoporose, pessoa que está com problema, meu Pai, de reumatismo, meu Deus, essa pessoa que tem problemas nas articulações, problemas, ó Deus, que estão, meu Pai, impedindo, ó Pai, até que inclusive venha a cartilagem, ó Deus, ali fortalecer aquela região onde há articulação. Essa pessoa está sofrendo de dores no fêmur, uma dor, ó Pai, na ligação entre o fêmur e a bacia. Jesus, entra agora na vida desta pessoa que está com desgaste, essa pessoa que não pode andar direito, essa pessoa que não caminha direito, esta pessoa que, assim como esta palavra que ouvimos hoje, que cada dia que passa, ela aumenta ainda mais o grau dos óculos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha curar esta pessoa que está com astigmatismo, essa pessoa que está com miopia, meu Pai, essa pessoa que está com problema no glóbulo ocular, essa pessoa que não lacrimeja nos olhos, esta pessoa que está com problema na menina dos olhos. Jesus, em nome do Senhor, eu te peço que agora o Senhor derrame sobre estas águas uma unção, para que todos, ó Pai, que crerem no Senhor Jesus, sejam curados de todos os males,
desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E que aqueles, ó Pai, que crerem de todo o coração no seu nome, Jesus, que ao beberem destas águas sejam livres. Porque se até mesmo daquele cuspe untado feito barro, lavando os olhos no tanque de Siloé, aquele homem enxergou, porque para o Senhor, meu Pai, não seria possível ungir esta água para que pessoas fossem doentes. Eu não duvido, eu creio totalmente, Pai, que esta pessoa que está em casa também creia e que ela use da fé agora, lavando o local onde está uma ferida, onde está uma enfermidade, bebendo desta água, inclusive bebendo desta água por alguém que está enfermo, alguém que está hospitalizado. Que sejam todos livres em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba comigo desta água em nome de Jesus.